O exército de Deus é um local onde os feridos ficam para morrer, para ser entregue aos urubus. Mas Deus mesmo é que vai e recolhe seu corpo ferido. Deus não deixa ninguém para trás. Deus não deixa nenhum filho dele para trás. Muito pelo contrário. Muitas das vezes o Senhor, Ele retarda o seu julgamento sobre nós. Ele retarda a consequência do pecado sobre nós. Lá em Jonas, é um trecho que você conhece, a passagem que você conhece. Jonas capítulo 3, vamos comigo. Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E o que acontece? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus enviou Jonas para pregar uma nação chamada Nínive, uma nação completamente perdida, uma nação maligna e violenta. E Jonas foi lá, depois de muita insistência, depois de muita luta com Deus, Jonas foi lá e pregou. Não pregou o seu melhor sermão, não pregou a sua melhor mensagem. Ele disse: se convertam, ou Deus vai fulminar, Deus vai destruir a nação. E a Bíblia diz que toda a nação se converteu a Deus. Todos jejuaram, do menor ao maior, até os bois, até os animais jejuaram. E a Bíblia diz que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do mau caminho. E Deus que disse que ia destruir a nação, se arrependeu do mal que tinha dito que fez, que faria, e não fez isso. Muitas das vezes Deus envia uma mensagem para você: meu filho, sua vida está errada. Meu filho, você está no caminho errado. Meu filho, se insistir nesse caminho, eu não terei outra escolha. Eu não terei outro jeito. Você vai colher, você vai viver, você vai passar por essa situação. Mas Deus dá a palavra primeiro para provocar em você o arrependimento. Deus manda a palavra primeiro para te despertar no caminho que você segue. Deus manda a palavra para dizer: ei, meu filho, volta, olha o caminho que você está seguindo. Pastor, isso tem base, tem até no Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor, Ele não se esqueceu. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não se esqueceu, Deus não retarda a sua promessa. Irmãos, o fim do mundo chegará. Irmãos, Jesus está voltando. Irmãos, o arrebatamento da igreja é uma realidade. Irmãos, o tribunal do grande trono branco vai acontecer. Irmãos, tudo que estamos vendo vai se cumprir, a Bíblia se cumprirá cabalmente. Mas, pastor, por que ainda não? Porque Deus é longânimo para conosco. Deus é longânimo para conosco. Deus não quer que eu e você nos percamos. Deus não quer que aquele irmão que ainda está vacilando na fé se perca. Mas Deus está enviando o seu Espírito. Deus está mandando a sua palavra, Deus está repreendendo, Deus está mandando repreensão, está despertando a palavra profética para acordar a sua vida, para despertar, para acorda, o fim está vindo. Olha para Jesus, porque o fim está vindo, para que você não se perca. Pastor, não tem jeito para mim? Tem jeito. Porque a gente, quando vai a Jesus, o nosso pecado, e muitas vezes com a consequência dele, o que escutamos de Jesus? Vá e não peques mais. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Glória a Deus, aleluia, glória a
Deus tem uma misericórdia tremenda. Deus tem uma paciência imensa. Muitas vezes a situação na nossa vida, algumas vezes é causada pelo pecado. Sim, eu não estou anulando isso. Eu não estou anulando o poder do pecado em perturbar a nossa vida. Eu estou dizendo que não era esse ou a situação da vida de Jó. E pode não ser essa a situação da sua vida. Não é necessário que você tenha pecado para que haja problemas na sua vida. Não. Você pode estar passando uma situação, porque Deus quer moldar você, como queria fazer com Jó. Por último, para a gente terminar, eu quero falar do terceiro erro que ele faz. Ele faz o argumento da força. Nós podemos fazer um jogo de palavras com isso. Podemos usar o argumento da força ou a força do argumento. Ele faz o argumento da força. O que ele faz disso? Do versículo 13 a 17, ele traz uma declaração interessante. Ele diz que teve uma visão à noite. Ele teve uma visão. Veio um Espírito e falou com ele. Um Espírito que se revelou a ele. Ele diz assim: passou um Espírito por mim, me fez arrepiar até os cabelos do meu corpo. Então parou ele, não discerni a aparência, o vulto diante de meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Ele diz que, olha, eu tive uma visão espiritual. Eu tive uma visão, eu vi. Eu estava lá com quem do dia, da hora que o pessoal está dormindo, eu estava acordado, tive uma visão. Me arrepiou, estou tudo arrepiado, olha. Arrepiou tudo até o cabelo da cabeça. E com isso, ele estava validando o seu ensino. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo, olha, a minha experiência mística comprova o que eu estou dizendo. Se eu tive essa experiência, é porque, na verdade, você realmente está pecado. Porque eu tive essa experiência. Essa experiência que eu não sei bem o que era, porque nem a Bíblia revela. Diz assim, porventura o mortal será justo diante de Deus? Então, quer dizer, eu estou interpretando. Significa que você Jó, não é justo. Se você não é justo, você é pecador. Se é pecador, então é por causa disso que está sofrendo. É uma revelação divina. Ainda que essa mensagem pode, porventura, o mortal ser justo diante de Deus? Isso é uma pergunta. Ainda que seja uma pergunta boa, válida, a aplicação na vida de Jó não está correta. Não está correta. Poderia ser esta uma visão pessoal, com a mensagem pessoal? Essa mensagem é genérica. Ele não falou, não usou nomes, não citou nomes, é uma mensagem genérica. É uma pergunta genérica. É uma pergunta que se faz aqui. Tem muita coisa hoje que é genérico. Que é medicamento genérico. Alguns até são similares, sendo usados como se fosse a absoluta palavra de Deus. Argumentos baseados na experiência mística. Um anjo me falou, eu tive uma visão, Deus me falou no manto de Ecovasdaia da profecia. Há muito subjetivismo, há muita coisa que tem aplicação pessoal ou que não tem aplicação nenhuma, é meramente um produto da mente humana e que está sendo colocado hoje ao mesmo pé da palavra de Deus. Com isso vão cometendo abusos e mais abusos de alguém que afirma ter recebido a visão sobrenatural. É uma justificativa pseudo-espiritual para justificar erros doutrinários comuns. Há muita coisa hoje. Nós criticávamos muito, alguns anos atrás, os Mormons, que fundaram a sua religião em cima da visão de um anjo, Moroni, que lhe deu a Joseph Smith
placas chamadas Urim e Tumim para ler um livro espiritual que só ele conseguia ler. Mas hoje nós temos muitos apóstolos, muitos profetas que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Deus me deu uma revelação sobre ti, que não é da Kodak nem da Fujifilm. No livro de Judas, Judas combate esse tipo de coisa. Judas combate os falsos mestres. Os falsos mestres que entraram sorteiramente dentro da igreja e estavam trazendo falsos ensinos, negando o soberano Senhor que os havia resgatado. E Judas diz que eles faziam isso por causa de sonhos. Ele diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Eles estavam fazendo o sonho, tivemos um sonho. No versículo 16, diz assim, no mesmo texto de Judas, mesma carta de Judas, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros por motivos interesseiros. E outras referências, outras versões, dizem que eles andam em visões, andam tendo visões. Colossenses 2,18 diz que havia aqueles que estavam na igreja de Colossos inchados pelas visões que tiveram e estavam ensinando doutrinas que passavam de Cristo Jesus. Eu chamo isso dos thundercrentes. Os thundercrentes é a visão que nem dá alcance. Hoje vivemos os thundercrentes dentro da igreja. Algum iluminado que tem uma chave que ninguém mais tem, que tem poder que ninguém mais tem uma visão além do alcance que ninguém mais consegue alcançar. É como se ele tivesse um olho de Tandera e dissesse: eu olho no meio desse olho e tenho uma revelação sobre a tua vida. E você diz: como é que eu confirmo isso? Não pode, só eu tenho olho, só eu posso ver essa vez que eu estou vendo. E eles começam, eles dizem: eu vejo na tua vida isso, eu vejo na tua vida aquilo, eu vejo que você está enrolado, eu vejo que você está complicado, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas não vem a solução, nunca vem a graça de Deus, nunca vem o poder do Espírito, nunca vem Jesus na sua vida. É o raio-x para o mal, é o uso do olho para o mal, é a visão do mal. Poderemos até brincar aqui e dizer: ele só vê os antigos espíritos do mal, só vê a forma decadente virando um rá, porque é isso que eles veem. Mas, querido, a Bíblia, ela é o livro do cristão, ela é o machado que está posto à raiz, ela é o nosso espelho, nela nos contemplamos, nela vemos a nossa imagem, e não imagem como queremos ver, mas como Deus a mostra. Quer ver como está a sua vida? Leia a palavra, conheça a palavra, estude a palavra, e Deus revelará como está a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quer descobrir quanto está você perto de Deus ou não? Leia a palavra. Estas instruções poderosas e sábias para nós. Hoje estendemos, e a palavra de Deus, ela é infalível. A Bíblia diz que toda a profecia não foi dada por particular interpretação, mas que toda a Bíblia, toda ela é divinamente inspirada por Deus, e útil, e aplicável, e boa para a nossa fé. Toda a profecia não é de particular interpretação, a Bíblia é infalível. Suas profecias são infalíveis, porque o Deus que a inspirou é infalível. E essa infalibilidade não pode ser transmitida aos homens falhos. Eu não sou infalível, a Bíblia é infalível, eu sou homem falho. E homens falhos, por meio de visões, por meio de unções, querem dizer que a Bíblia não é inspirada, ou querem aplicar na sua Bíblia o que a Bíblia não aplica. Querido, só há um evangelho bíblico. Só há um único evangelho bíblico.
O restante, Paulo diz, ainda que tenha sido dado por anjo, seja considerado por vós anátema, maldito. Aleluia. Maldito. Só há um evangelho dado por Deus. Só há uma única palavra de Deus. Aleluia. O restante é nada. Por que Jó estava sofrendo? Porque era plano de Deus na vida dele. Por que você está sofrendo? Não sei. Pode ser o plano de Deus na sua vida. Mas o que eu quero dizer para você e deixar para você é que quando você ver alguém sofrer, um irmão sofrer, não te precipite em emitir julgamento sobre isso. Se você está sofrendo, não te precipite em dizer a causa da por que você está sofrendo. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Hoje as pessoas estão sofrendo e passando dificuldades e não seremos nós que vamos trazer mais problemas. Se é pecado de pecado, amém. Se é por causa de falta de fé, amém. Mas querido, sem chute, sem visão, sem revelação, mas com conhecimento e com causa. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Não ache que uma dificuldade tem a ver com o pecado. É claro que Deus usa muitas vezes a dificuldade para mudar as nossas vidas. Mas não acuse nem os outros nem a você mesmo, se você não entende no momento a causa do sofrimento. Você compreende? Se você não entende as razões, busque a Deus, mas não caia nos argumentos fáceis e pequenos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do evangelho fácil, nem entre no parafuso do supercrentes. Nós não somos super. Jesus é super. Eu e você somos seres humanos. Somos pecadores, arrependidos, mas pecadores. Somos falhos. E vamos entrar, irmãos, com nossas falhas todas na igreja. E somos parte da igreja hoje. E né, com nossas falhas todas, ainda assim, Deus nos ama e nos chama de seu povo, e nos chama de seus filhos. E Deus abençoe os irmãos e irmãs.